atenção. Vamos continuar. Podem continuar a comer a sobremesa. Só vos peço uma coisa, principalmente o pessoal que faz análises, depois tem uma coisa que é a glicémia, não é? Portanto, tenho que ter um bocadinho de cuidado com a glicémia, é só isso. A outra hipótese é saírem daqui e fazerem uma caminhada para contrabalançar o açúcar. Bom, vamos continuar. Vamos agora entrar no debate e eu chamo o professor Alexandre, que vai coordenar agora aqui o debate, e aqui sim agradeço que ponham as questões. Temos aqui os oradores. Sr. Professor, calma, deixe de fazer primeiro as perguntas. Ainda está aí o prato todo. Então, pronto, podem começar então a preparar, mas aqui o professor Alexandre vai fazer primeiro um pequeno enquadramento e o resumo e depois passa a palavra, está bem? Obrigado. Não sei se está a ouvir bem, está bom? Ora bem, antes de mais nada, muito boa noite. Agradeço à PDSI estar aqui mais uma vez este ano numa função que me honra bastante. E tivemos a oportunidade de ouvir na fase anterior ao PIPAR, o jantar, uma intervenção do professor Pereira Coutinho sobre matérias relativas a aspectos do RGPD e há algumas também referências à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e ao Cloud Act, portanto, a esta legislação, e da parte do engenheiro António Augusto Fragoso, peço desculpa, tivemos algumas referências que me parecem muito importantes e que eu começaria por destacar estas últimas referências. Em primeiro lugar, chamou o engenheiro a atenção para a inteligência artificial e para aquilo que depende em termos de recursos naturais, nomeadamente a necessidade de associar o desenvolvimento tecnológico à energia. Ora bem, temos aqui um elemento que normalmente, obviamente que pelas pessoas que conhecem os temas e que conhecem desenvolvidamente, não há aqui novidades, mas para muita gente é um tema novo. Quer dizer, a inteligência artificial não nos dá só produto, também nos pede uma ação, e essa ação aqui por parte daquilo que é a produção de energia e o consumo de energia é qualquer coisa de muito relevante e que nós vamos ter que tomar em consideração dentro daquilo que são as nossas políticas de futuro. Foi também referido um aspecto que eu também eu digo com de uma forma um pouco desenvolvida, que é isto: o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados não foi criado a pensar essencialmente nos direitos das pessoas. Foi pensado e criado a pensar essencialmente num mercado e numa estrutura de mercado onde, obviamente, estão integrados os direitos das pessoas, mas não são eles que prevalecem sobre a componente económica do mercado. Aliás, isso está previsto no regulamento. É importante também tomar em consideração, foi referido o relatório Draghi, especialmente, não sei se foi essa a intenção, mas aqui é muito importante tomar em consideração as matérias de regulamentação para as quais o relatório Draghi aponta para uma contenção. Só que aponta para uma contenção, mas depois o percurso legislativo e aquilo que é o desenvolvimento, o programa legislativo do digital já está com muitos elementos inscritos e, portanto, eu duvido um pouco que haja
esta capacidade de trazer este tipo de limitações. Da intervenção do professor Francisco Pereira Coutinho, é muito importante, e para quem tem formação jurídica, a questão da transmissão dos dados, não só da transmissão dos dados para Estados que não tenham proteção adequada, e aí falámos das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente quer ao Safe Harbor, quer ao Privacy Shield. Portanto, tivemos aqui estas referências, e há que ter em consideração que é diferente estarmos a trabalhar com Estados aos quais é reconhecida uma decisão de proteção adequada, e Estados que não têm esse reconhecimento. Evidentemente que se aplicam as normas do regulamento, mas não têm o mesmo grau de desenvolvimento. Foi ainda referido pelo professor Pereira Coutinho a legislação importante do Cloud Act e os problemas que pode levantar relativamente à compatibilidade também com a legislação europeia, nomeadamente atendendo ao grau de proteção que é conferida à informação pessoal nos Estados Unidos, ou que é conferida também à proteção de dados no espaço da União Europeia. Podemos dizer que esteve muito próxima uma aprovação da legislação de proteção de dados nos Estados Unidos, mas o que é um facto é que não aconteceu. Portanto, isto não ocorreu. Falou-se também da razão pela qual os Estados Unidos têm esta proteção específica relativamente à informação que vem de outros Estados, portanto, vem na sequência de 2001, portanto, do 11 de setembro, e, evidentemente, como foi dito também pelo professor Pereira Coutinho, os Estados Unidos não vão abdicar destas normas. Portanto, este complexo normativo que permite aos setores da informação terem acesso à informação pessoal. O que vai acontecer aqui é que tivemos já a legislação europeia, ou melhor, tivemos já decisões dos tribunais que podem ser objeto de perguntas por parte do júri e também da audiência, e também a questão do outro acórdão que foi aqui referido e que me parece que também nesta súmula deve ter lugar, é o acórdão Digital Rights. O acórdão Digital Rights, que depois teve desenvolvimentos nos diversos Estados da União Europeia, em Portugal mais recentemente, e a questão que se discutia, ou aquilo que se veio a dizer, foi o facto de ser declarado inválido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia não significava que a lei interna fosse inválida. Ora bem, a lei interna teve que ser objeto, posteriormente, de uma decisão do Tribunal Constitucional. Esta matéria é muito debatida ainda mais no acesso aos dados, aos metadados, quando são recolhidos, ou quando eram recolhidos, fazendo uma regra de suspeição generalizada dos cidadãos, e temos o problema, ainda hoje, dos metadados e da sua avaliação perante a Constituição, onde tem uma localização muito limitada à investigação criminal. Portanto, isto, digamos assim, foi o que nos serviram, e de uma forma muito desenvolvida e muito sabedora,
os nossos dois convidados. E, portanto, agora compete-vos a vós dirigir umas perguntas aqui aos nossos dois convidados. Gostava de ter um bocadinho a opinião dos dois, em termos dos vários pontos de vista, entre o que é que, para a segurança nacional, o que é que preferem, se é ter um sistema tipo Echelon ou um sistema tipo Pegasus? O sistema Pegasus que está bem enraizado hoje em dia também. O Echelon grava tudo. O Pegasus... Boa noite. Para aqueles que já me conhecem como tecnólogo, eu faço sempre a mesma pergunta, que é, mas onde é que estão as pessoas? É que fala-se nos investimentos, nas tecnologias, nas fibras, no CAPEX, e esquecemos que a parte mais importante e a única que realmente vai fazer diferença, e pode fazer a diferença, em termos de fortalecer a capacidade tecnológica na Europa, é as pessoas que temos a operar, a investigar e a produzir todas estas tecnologias. Muito obrigado. Eu hoje de manhã tive que ligar para a ACP para fazer uma marcação de um bilhete e achei curioso que nesse telefonema, aliás tive que fazer 2 telefonemas, logo à partida, mais de 1 minuto, foi de alguém a falar a um ritmo extremamente rápido por causa da questão da proteção de dados. Isto é comum a quase todos os sites, depois dizem que gravam e vão dizendo todas as condições. Não seria possível simplificar isto de acordo com a lei e apenas dizer, olha, os seus elementos de proteção estão publicados aqui ou estão publicados acolá, em vez de nos obrigarem a perder tempo com a leitura de todas as condições, isto para mim e para mais 1 milhão de outros utilizadores. Portanto, imaginem o desperdício de tempo que é. É uma pergunta que deixo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nuno Serra, uma das coisas que eu faço é gerir um polo de inovação digital. Há neste momento mais de 450 polos de inovação digital na Europa. Há um esforço gigantesco e um grande investimento na capacitação da Europa para ser um líder em inteligência artificial, já se falou disso. Estas redes de proximidade são aquelas que vão estar a ajudar as empresas e os setores públicos a digitalizar-se mais. Até que ponto é que nós temos capacidade de fazer passar estas preocupações que foram aqui vertidas hoje para estas grandes redes que estão no terreno e que têm uma intervenção e uma capilaridade que nós neste momento não temos. Muito obrigado. A minha questão tem a ver com o conceito de soberania. Eu achei muito interessante o conceito proposto, capacidade de ligar e desligar, mas queria ouvi-los exatamente sobre se este conceito tem a ver com o conceito de soberania nacional, porque eu acho que não tem, mas posso estar errada. Também não tem a ver com o conceito de soberania europeia, whatever that means, não é? Porque, efetivamente, nós ouvimos já há mais de uma década, pelo menos, falar da criação de uma internet europeia, de uma cloud europeia, portanto, acho que ideias não faltam, falta depois é a concretização. Eu não sei se essa concretização se deve à ausência de investimento, porque a União Europeia, naturalmente, em matéria de investimento, é algo escasso, mas, por outro lado, também uma atitude cultural, porque somos avessos ao risco, não é? Enquanto na América nós temos a Silicon Valley, é isso mesmo, não é? Enfim, na imagem romanceada, são jovens que nas garagens fazem umas coisas, fazem uns testes até terem uma solução XPTO. Nós, por escassez de rendimentos, por força também desta aversão pelo risco, e porque dependemos muito de investimento público, não é? Só apostamos em soluções já testadas. Ora, é um bocadinho aqui o contrassenso no âmbito da inovação. E, portanto, no fundo, gostava de os ouvir um pouco mais sobre o conceito de soberania, porque acho que não tem a ver com a soberania política, não tem a ver com a soberania nacional e talvez não tenha a ver com a soberania europeia. Muito Eu obrigada. anotei desligar o botão. Isso foi...
Muito obrigado pelas diferentes questões. Eu começava por esta última, para mim é mais fácil, porque eu estive, não sei, 2 anos da minha vida a pensar sobre o conceito de soberania, portanto não vos vou maçar demasiado sobre isto, mas quando fala soberania, pelo menos a maneira como eu olho para a soberania é a alma do Estado. Então, é um conceito que nós desenvolvemos a seguir à Revolução Francesa, em que ficcionamos que isto estava no povo, e o povo também é uma coisa que existe, nós ficcionamos que existe, tal como ficcionamos que o Estado existe, tudo são ficções que são absolutamente fundamentais para nós estruturarmos a nossa comunidade política. Nós, da mesma maneira que se forem à vossa carteira, tem lá um pedaço de papel que se chama dinheiro. Nós damos um determinado tipo de valor e que é dado esse valor porque achamos que isso está associado ao próprio Estado e, portanto, há ali um valor fiduciário associado ao mesmo. E, portanto, soberania é isto. Portugal, especialmente fazendo parte da União Europeia, falou-se há bocado de soberania europeia, e o conceito de soberania é particularmente interessante, especialmente quando nós olhamos para ele na perspectiva europeia, porque a partir do momento em que nós entramos na União Europeia, nós deixamos de ser soberanos no sentido clássico do termo. Aliás, eu não sei se recordam, os britânicos fizeram um referendo há uns anos para sair da União Europeia, em 2016, e um dos aspectos interessantes dessa campanha do referendo era o slogan para aqueles que defendiam a saída do Reino Unido. Eles diziam o seguinte: taking back control. E era verdadeiramente aquilo que estava ali em causa. O que eles queriam é que o Parlamento Britânico pudesse tomar as decisões que neste momento não podiam porque faziam parte da União Europeia. É verdade que ganharam. E neste momento podem tomar as decisões todas que quiserem. Uma das coisas que eles queriam fazer, imaginem, era acordos de comércio. Passados estes anos todos não fizeram um único, porque soberania depois tem essa dimensão, que é aquela que estava a fazer referência. O que é que significa soberania na forma como estava a fazer a pergunta? Significa o Estado ter a capacidade de fazer determinado tipo de coisas. E quando, por exemplo, o Macron fala de soberania europeia, é essa, a Europa ter essa capacidade fáctica de fazer isso. Porque em abstrato o Estado pode fazer tudo. Dizia-se que o Parlamento Britânico podia fazer tudo menos transformar um homem numa mulher. Não é? Isso não conseguia. O resto podia fazer tudo em termos abstratos. Nós podemos fazer leis sobre tudo o que quisermos. Mas isso não significa que essa lei tenha um poder de conformação sobre a nossa sociedade para dar os resultados que nós gostaríamos que desse. Há bocado fazia a pergunta sobre as pessoas, não é? A importância das pessoas, o capital humano, a circunstância de termos uma fuga de talentos para os Estados Unidos. Isso é algo que nós não conseguimos resolver por decreto. Não é possível, não é? E, portanto, quando nós estamos aqui a discutir as questões da soberania portuguesa, europeia, neste contexto concreto, elas referem-se essencialmente a isto. É esta ideia de que o Estado tem capacidade para tomar decisões e que essas decisões já não são tomadas por terceiros. Portanto, no essencial essa a questão. Agora, no contexto europeu, e isso é particularmente importante, e é a discussão que nós estamos a ter aqui ao almoço, é as discussões que nós vamos ter nos próximos tempos, que é... e não são discussões fáceis. Nós agora era militar, agora estamos com a discussão no domínio da defesa. Até agora... ninguém discutia que o Estado português não devia ter o seu exército, porque éramos protegidos pelos americanos, portanto, os Estados europeus mantinham os seus exércitos. Agora, não temos a proteção americana, estamos a discutir a possibilidade séria de ter um exército europeu. O que é que isto basicamente significa? Significa aquilo que sempre significou desde o início da integração europeia. Os Estados, por definição, não querem perder poderes soberanos, não querem perder competências, só as perdem, e no caso europeu isso tem sido clássico, quando não tem alternativa. Não tem alternativa. Nós vamos deixar de ter exército porque não temos alternativa neste momento. Deixamos de ter moeda, porque na altura consideramos que não tínhamos alternativa, passamos a ter o euro. E neste contexto específico da Cláudia e de outras, vai ser exatamente a mesma discussão. Claro que isto é particularmente frustrante para um Estado como o português, não temos capacidade de decisão depois a nível europeu, mas verdadeiramente aquilo que nos deveria interessar seria justamente o maior aprofundamento da integração europeia, remetendo para o nível federal um domínio de decisão cada vez maior. Isso implica, designadamente, discutirmos um alargamento brutal do orçamento europeu, designadamente para capacitar a União Europeia para distribuir rendimentos, para permitir que sejamos menos drenados no que diz respeito ao nosso capital humano e teremos mais infraestrutura para investir naquilo que nós necessitamos para verdadeiramente podermos tomar decisões ao nível nacional, porque esse é que é neste momento um grande problema que discutimos também aqui ao almoço. Neste momento a Alemanha está a investir brutalmente e vai investir na sua infraestrutura porque tem essa capacidade
financeira e nós não temos. E, portanto, vamos ficar cada vez mais para trás. E, portanto, isso eu acho que é um aspecto muito importante que temos que tratar, e pelo menos é assim que eu olho para a soberania, mas a soberania não significa mais do que isto, esta capacidade de decidirmos num momento concreto. Só uma nota em relação à questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu lembro-me sempre em 2018, quando nós tivemos fomos inundados de declarações de consentimento em maio de 2018, quando aquilo aconteceu. Portanto, isso resulta provavelmente dos departamentos de compliance da CP, que exigem, se calhar, demasiado em relação a cada caso concreto, mas isso depois tem a ver com as políticas de cada empresa e da forma como eles querem ou não defender, possivelmente alienando clientes. O problema da CP, que é uma empresa monopolista e, portanto, se faz isso aos seus clientes, também eles não têm mais sítio nenhum para ir, portanto, podem fazer isto. Provavelmente, se tivéssemos alguma concorrência, teriam algum cuidado da forma como tratam os clientes. A questão da soberania, que a Cristina colocou ali, é de facto uma questão, é a questão do $1 milhão, como dizem os nossos amigos americanos. Na realidade, Portugal é um excelente exemplo do exercício da soberania em contextos adversos. Portugal nunca foi uma grande nação do ponto de vista militar, nunca tivemos grandes exércitos, não é? Temos uma posição geográfica facilmente defensável, no entanto, Portugal sempre soube garantir, lá está, a capacidade de intervir sobre aquilo que considera soberano, que considera seu, do ponto de vista político, do ponto de vista militar, de outros pontos de vista, através de alianças, aliás. Na realidade, todos nós conhecemos da história de Portugal que muitas das conquistas que fizemos do ponto de vista da defesa da nossa soberania, das nossas fronteiras, advém de alianças que tivemos com supostamente a maior aliança, ou mais antiga aliança do mundo com a Inglaterra. Agora, do ponto de vista da soberania, para mim a coisa é muito simples. Soberania é a capacidade de usufruto. Tudo o que tivermos que garantir para garantir esse usufruto, esse benefício de utilização, nomeadamente a sua proteção, porque se não o protegermos, de repente a coisa vai-se, não é? E deixamos de usufruir, nomeadamente do ponto de vista até da sustentabilidade. A sustentabilidade entendida de um ponto de vista muito lato. Mas, a partir do momento em que nós consideremos que, de facto, temos capacidade de usufruir, protegendo, controlando e comandando, então estamos, de facto, na posse de ferramentas de garantia de soberania que façam ou que garantam essa sustentabilidade soberana que nós naturalmente desejamos, não é? Era, como dizia o nosso professor catedrático, melhor do que eu poderia alguma vez dizer, na realidade, ou nós em cada momento construímos essa capacidade, ou temos que nos aliar, temos que decidir, do ponto de vista estratégico, como é que a vamos garantir, utilizando a capacidade de terceiros para chegar aos nossos intentos. Agora, uma coisa é certa, que há de facto áreas onde jamais teremos capacidade desenvolvida que outros países têm capacidade de desenvolver. Como é que integramos no nosso exercício da soberania é outra história. Aí entram então as questões das alianças, da integração, por exemplo, da transferência tecnológica, de todas essas coisas. O que eu diria é que no final do dia, não é? Ou tomamos os passos certos na medida da constituição dos pilares da soberania, ou então cada vez seremos menos soberanos, não é? Isto em termos portugueses ou em termos... Aliás, eu ainda há pouco aqui, não foi o almoço, foi ao jantar, mas estávamos aqui a discutir que à partida temos sempre uma opção, que é de escolher os nossos amigos ou os nossos irmãos, não é? O problema é quando eles mudam de Estado, não é? Pronto, mas isso são as jogadas, enfim, sobre as quais temos que decidir. O Pedro Sinogas colocou aqui uma questão muito difícil, ou seja, o paradigma decisional
do equilíbrio entre segurança, não é? Soberania e direitos fundamentais sempre esteve em cima da mesa, não é? Eu não tenho nenhuma resposta sábia, aliás, eu nesta fase sinto-me um pouco sábio, até porque já consumi mais calorias do que as que devia ter consumido, nomeadamente aqui em termos de vinho branco. Mas eu diria que a questão é sempre a mesma, é exatamente encontrar o equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de proteção da nossa soberania e aquilo que são os direitos fundamentais. Na realidade, parece-me que esta é a chave da regulação. Por vezes falhamos, não é? Por vezes temos uma... Dependendo dos acontecimentos contextuais em que nos encontramos, temos uma tendência a fazer pender a coisa mais para um lado ou mais para o outro. Se calhar, se estivéssemos a falar disto há 2 anos atrás, os valores fundamentais e a questão da relação tendente à proteção dos direitos fundamentais e dos cidadãos, se calhar pesavam mais do que a necessidade securitária de ferirmos alguns desses direitos. Neste momento em que temos esta situação geopolítica complicada, se calhar tendemos a ponderar mais o outro lado, e por isso é que temos um aumento, por exemplo, do investimento em ativos militares. Não é? Não sei, mais do que isto, acho que neste momento não consigo dizer. A terminar aí. Muito obrigado. Henrique Saias. A minha pergunta é uma reflexão sobre o lado fundacional. É quase budista. O RGPD já tem as pistas para isto. Porquê é que não se diz, por isso simplesmente, que só é permitido recolher estes dados? Porquê é que é permitido recolher todos os dados com fins comerciais, militares? Porquê é que é permitido, por isso simplesmente, recolher todos os dados? É uma espécie de direito divino? Porquê é que não se diz que não se pode recolher este tipo de informação? Ponto final. Desculpa. É a pergunta. Não, eu pensava que vínhamos para uma coisa, falar sobre clouds. Pronto. E há uma coisa que... Então, tem essa excelente oportunidade. E, uma boa altura. E há uma coisa que eu embandeirei em arte, na altura, quando veio aquele anúncio franco-alemão do GAIA-X. Eu tentei investigar um pouco mais a GAIA-X, como é que está a GAIA-X. Aliás, percebi no outro dia também numa iniciativa que o Luís Neto Galvão organizou, e percebi que aquilo já nem a União Europeia sabe o que é parado, onde é parado o GAIA-X. E agora, constatei que aquilo, aliás, está ali também uma associação de empresas de software livre, não é? Está ali alguns, não é? Agora percebi que aquilo é quase uma associação de empresas de software livre. Onde é que fomos parar? Aquilo neste momento é uma associação de empresas, já não tem cloud nenhuma, já não há... quer dizer, de facto, numa altura, e isto é uma coisa que me incomoda, porque o tempo de reação da União Europeia é extremamente lento. Eu pensei, bom, agora vamos ter voltar a reativar a GAIA-X e ter realmente uma cloud. Mas ninguém sabe como está, nem como não está. O tempo de reação da União Europeia é realmente sinistro, não há dúvida nenhuma. E pronto, continuamos, está aqui a Amazon, está aqui, que gosta muito da PDSI, a Google gosta muito da PDSI, mas pronto, onde é que estão as clouds europeias, não? E outra coisa também que também não se falou aqui, que é também as empresas americanas neste momento estão a criar empresas, não são subsidiárias, são uma espécie de empresas irmãs, não sei se são empresas irmãs, não é? Que têm jurisdição europeia para ter as suas clouds. Claro. E convive perfeitamente com a Europa, não é? Portanto é assim. Mas Europa, empresas paquistanesas... E outra coisa também que me incomoda é que hoje os aviões são computadores com asas, não é? Os carros de combate são computadores com rodas, não é? E quando nós pensamos, por exemplo, em empresas europeias, como é o caso da Indra, por exemplo, para não falar noutras, quando se vai a pedir como é que está o vosso investimento no digital, diz agora a orientação é fazer brinquedos militares. Quer dizer, o digital, de facto, ainda não está nos 5%.
Portanto, eu já perguntei ali ao Augusto se a Anacom terá a entrar na mesa do orçamento, pelo menos para mostrar que ao menos a defesa das infraestruturas críticas se entra nos 5%, pelo menos isso. Já agora gostava de vos ouvir sobre estas coisas. Ora, boa noite. Portanto, Paulo Vilela, em relação ao momento em que nós estamos a passar, lembrei-me de uma coisa que todos acho que sabem, que a internet nasceu a partir do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? E nós estamos a atravessar um momento em que se fala em 3,5% do orçamento, ou 5% do orçamento europeu para a defesa. Nós temos, por um lado, dinheiro na Europa. Por outro lado, nós temos know-how. Nós temos o CERN, como estava aqui a ser citado, que, por exemplo, em termos de dados, tem neste momento 1 exabyte, que são 1000 petabytes de dados. Só por comparação, a Google, para armazenar todos os e-mails de 1.800.000 pessoas, tem 27. Portanto, estamos a falar de 27 da Google para e-mails para 1000 petabytes no CERN para os dados científicos das experiências que fazem. Temos um terceiro ponto, para além do dinheiro e dos dados, ou de capacidade de armazenar dados, que são as pessoas, a tecnologia. Portanto, o Luís Vidigal estava aqui a falar em open source. Nós temos tecnologias europeias. O Linux é uma tecnologia europeia, o LibreOffice, que é uma alternativa ao Microsoft Office, é uma tecnologia europeia. Temos muitas tecnologias europeias, não têm, se calhar, o ambiente de inovação financeira aqui na Europa do que existe nos Estados Unidos. Mas temos know-how europeu. Portanto, temos isto tudo. Portanto, o que é que falta para nós termos soluções para o que nós queremos? Uma excelente pergunta. Este é daqueles antigos que só funciona se carregarmos no botão. Portanto, Batem. Começando aqui pela questão do Paulo, temos dinheiro, não sei se temos algum, não sei se é suficiente. Se nós virmos, de facto, o que se tem despendido do ponto de vista da inovação pela China, em tecnologias soberanas, pelos Estados Unidos e pela Europa, eu diria que se calhar essa afirmação é bastante discutível. Por exemplo, só para termos uma ideia, do ponto de vista do investimento, neste caso, em aspectos que são também de segurança, estou a falar de investimento em tecnologias quânticas que são consideradas, de facto, tecnologias soberanas, até porque potenciam a questão da singularidade e da potenciação do AI. Para terem uma noção, a União Europeia conjuntamente está a investir cerca de 2 bilhões de euros, a Alemanha está a investir 3, a França está a investir cerca de 2, a Espanha 0,9, Portugal 0, mas os Estados Unidos estão a investir cerca de 80 bilhões de dólares no desenvolvimento desta tecnologia, e os chineses, reportados 150, reportados. Os chineses construíram um campo com 10.000 académicos só para investigar a questão quântica. Mas quando nós falamos da escala de investimentos, não estamos a falar da mesma coisa. Portanto, dizermos que a Anacom tem, de facto, um nível de investimento equivalente, quer aos Estados Unidos, quer à Europa, quer à China, do ponto de vista das tecnologias soberanas, não me parece factual. Temos know-how. Infelizmente, enfim, eu não sei se enquanto regulador devia dizer isto, mas anteriormente nós dizíamos que os Estados Unidos inovavam, a China copiava e a Europa a regulava, não é? Hoje já não é assim. Os Estados Unidos inovam, a China inova mais e nós continuamos a querer regular. Ou seja, estamos muito longe do ponto de vista da capacitação, quer dos meios tecnológicos para a própria inovação
e para o investimento nestas matérias do que seria expectável em termos de competitividade direta. Portanto, não sei bem como é que vamos resolver isto, mas não é ao nível do dinheiro que temos disponível neste momento para esta matéria e também não é ao nível do know-how. Reparem bem, do ponto de vista depois pragmático dos resultados, o top 10 de empresas americanas está todo acima de... ou seja, a empresa mais com uma avaliação mais baixa no top 10 americano está no cerca de 1,2 bis. A maior empresa europeia está nos 480, 490 milhões. Ou seja, temos um diferencial brutal em termos de investimento, de resultados e de capacitação de inovação para desenvolvermos estas tecnologias. Pronto, estes são elementos factuais. Agora, bom, como é que vamos ultrapassar isto? Não sei, de facto ultrapassa a minha criatividade e a minha capacidade. Bem, eu vou pegar aqui. Como é que nós ultrapassamos isto? Pois, muito simplesmente, só há uma solução, mas é uma solução que muita gente não quer, que é mudar a forma política da União Europeia. Nós temos uma União de Estados, teríamos que criar um Estado europeu, e isso é evidente que só nessa fase é que será possível. Qual é que é na raiz de todas estas questões que o Augusto fez referência agora? Isto resulta da circunstância de o orçamento europeu ser 1% dos PIBs nacionais e o americano ser 17% ou 18% do PIB americano. E a economia europeia, neste momento, é mais pequena que a economia americana, mas durante muito tempo foi mais ou menos do mesmo tamanho. Portanto, quando vocês têm um orçamento federal que é 17, 18 vezes superior ao europeu, estão à espera de quê? A única coisa que a União Europeia pode fazer é coordenar a ação dos Estados e regular. É uma potência regulatória, porque não tem qualquer outro tipo de instrumentos. Não tem capacidade tributária, e essa é uma discussão que já temos há muito tempo, e portanto, essa e por isso é que eu acho tão interessante esta discussão que estamos a ter agora a propósito da questão da defesa. Porque é aí que a certa altura se vai perceber os limites desta cooperação, e vimos agora as discussões, e vamos ver contabilidades criativas, já começaram cá em Portugal, para chegarmos aos 3,5%, aos 5%, e isso evidentemente depois não vai permitir ter um exército, se vamos agora estar a contabilizar como gastos em defesa outro tipo de coisas que não têm absolutamente nada a ver com a defesa. E eu acho que esse é que é o ponto essencial, e haverá um momento em que, porque nós na Europa de facto temos tudo, temos um grande mercado interno, somos um continente fabulosamente próspero, tal como os americanos, e portanto não há razão nenhuma para que não consigamos fazer isso. Mas há aqui um problema, que é o problema que falávamos há bocado, que é o problema da soberania, que é preciso que os povos europeus prescindam da tal soberania a níveis que nunca quiseram prescindir porque não precisaram. Agora a questão que todos nos temos de colocar é que se é que não chegou o momento, aparentemente de acordo com o sentimento que eu retiro desta sala, é que sim, estamos todos muito frustrados com a situação atual e, portanto, poderá ser esse o momento em que, então, avançaremos, então, para um aprofundamento da integração europeia. Eu referi aqui, eu acho que nós temos agora uma janela de 2 anos até às próximas eleições presidenciais francesas, em que as coisas podem, de facto, tomar um rumo muito, muito complicado, mas, neste momento, até temos uma conjugação astral bastante positiva, porque temos um novo chanceler na Alemanha muito interessado em fazer coisas, temos um presidente francês sempre cheio de ideias, um primeiro-ministro britânico também muito centrista e moderado, a Polónia, neste momento, é um país também bem governado e é uma grande potência económica, portanto, eu acho que haveria aqui uma possibilidade de avançarmos decididamente, mas para esse efeito é preciso tomar decisões muito, muito difíceis e no limite, nós vimos o que é que aconteceu ao Tratado Constitucional, os referendos que foram feitos na Holanda, em França, as pessoas chumbaram, vimos as eleições que tivemos agora recentemente, é muito difícil convencer as pessoas a avançar para aquilo que é necessário verdadeiramente ser feito. Só uma nota em relação à questão das clouds, só para acabar com a questão das clouds. Eu também, na preparação deste jantar de debate, fui ver o GAEX e não fiquei nada convencido com aquilo que se estava a fazer. Achei interessante aquele caminho que os alemães estavam a seguir, de criar a Bundescloud, uma cloud soberana. Esse modelo eventualmente poderá ser
mimetizado, mas acima de tudo, quanto mais lia, mais frustrado ficava, porque realmente é triste termos chegado a este ponto, ver respostas nacionais e não ver respostas europeias, porque depois a União Europeia não tem aqui competências específicas neste domínio, também não pode fazer nada. E, portanto, não podemos estar sempre a criticar a Europa e pedir à Europa que faça coisas que a Europa não pode fazer, porque a Europa não é um Estado, uma união de Estados. O problema está sempre e sempre esteve nos Estados. E esta conversa constante, que o problema da Europa é simplesmente a forma que os Estados encontram de afastar responsabilidades em relação a decisões que eles tomam e que deviam tomar a nível europeu, ou pelo menos deixar que as decisões sejam tomadas nesse plano, e infelizmente isso não acontece. Agora, enfim, vamos esperar um milagre. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos dois oradores e, portanto, por agora ficamos com esta parte concluída. Haverá uma fase de conclusões. Vai ser uma fase muito breve, porque enfim, o ano passado eram 11 horas, este ano eram 10, portanto já ultrapassámos largamente o tempo, e dessa medida, por isso, não vos vou amassar mais, vou apenas pedir-vos para continuarem a acompanhar a atividade da APDSI, que vai, enfim, continuar com eventos em matéria de cloud, em matéria de soberania digital, inteligência artificial. Enfim, temos aqui representantes e responsáveis por vários grupos. Há um grupo da cloud, um grupo da inteligência artificial muito ativo. Em matéria de cloud e de soberania temos uma série de eventos também para o segundo semestre. Enfim, eu próprio sou responsável por um grupo de regulação digital, temos também, claro, o grupo que no fundo organiza o jantar, que é o RGPD Implementação. Portanto, no fundo, continua a acompanhar a atividade da APDSI. Gostava também de referir, e tem no site disponível esse vídeo, uma conversa interessante e muito recente com o Filipe Batista, que é originário da Anacom e que neste momento está na Reper e que nos falou, enfim, todas as iniciativas digitais a nível da União Europeia, interessantes. A Comissão, no fundo, esperamos, enfim, muita coisa a nível de, enfim, legislação secundária em matéria de IA. Vamos também continuar com a cibersegurança, os temas da identidade digital também, durante este ano, um aperfeiçoamento do regulamento de dados e, mais para o final do ano, possivelmente, o diploma que vai substituir o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, enfim, o diploma das redes digitais, que vai regular o espectro radioelétrico, a cibersegurança nas redes, o decommissioning do cobre, portanto, o desaparecimento do cobre e a existência apenas de redes digitais, e no fundo, outro conjunto de iniciativas que, na verdade, não são tão ambiciosas como isso. Aliás, e se forem ver, falava-se também da simplificação do RGPD, vão ver o que é que está lá, e basicamente é quase nada, é zero. As autoridades reguladoras, enfim, europeias, reuniram-se há alguns dias atrás também para mostrarem serviço e produzir uma mão cheia de nada. Vão fazer umas minutas e um conjunto de, enfim, de papéis ou de, enfim, de documentos de explicação daquilo que deveriam já ter feito desde 2018 e desde antes disso, e portanto não esperem grande coisa em matéria de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e de simplificação, mas enfim, e também há uma discussão sobre isso, mas aquilo que se ouve é que não vai haver também um adiamento das várias datas de implementação do regulamento IA, embora, enfim, a Comissão, enfim, embora se tivesse falado nisso, e portanto parece que não. Vamos continuar de facto com o efeito Bruxelas como as usual, não é? Mas enfim, acho que são tempos interessantes, verdadeiramente interessantes, e vão-nos trazer muito, e a APDSI vai continuar a acompanhar esses tempos de uma forma, enfim, bastante ativa, e pronto, em nome da APDSI resta-me desejar-vos um bom resto de noite. Obrigado mais uma vez por nos acompanharem, mais um jantar, e espero que cá estejamos todos para o ano, enfim, com talvez mais otimismo. Muito obrigado, boa noite.